E agora eu vou voltar aqui para a nossa maravilhosa telinha, só para a gente seguir. Então, como a gente está falando de trabalho, cabe muito bem, nós temos o trabalho com T maiúsculo, que é isso, que é ontológico, que é uma definição nossa. Aí, como ele está descendo pau na coitada da Hannah Arendt, Diogo nem está aqui presente para defender a coitada da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela é uma kantiana, né? Ela está em outro lugar, ela é da fenomenologia. Né? A questão dela não é o conteúdo, é a forma, né? É a liberdade. Estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo. O nosso autor, não. Ele vai dizer que o que nos define é essa nossa necessidade intrínseca da vida social e, por nós sermos literalmente animais nus, a única coisa que nos permite existir é o trabalho. Trabalho com T maiúsculo. Então, o que o capitalismo faz? Ele afunila o trabalho com T maiúsculo e reduz ele a uma mercadoria, ao trabalho com T minúsculo. O grande pulo do gato é que toda a nossa necessidade que é suprimida, né, ela é fornecida pelo trabalho, ela vai ser agora mediada pela bendita da forma mercadoria. Os produtos nos encontram como mercadoria, os produtos passam a ser produzidos como mercadorias. E para que você produza todos os itens do trabalho humano como mercadorias, você precisa que um bendito de um trabalhador seja reduzido à forma mercadoria, certo? Então, como o nosso bolo de chocolate gostoso, ele não foi feito por um trabalho assalariado, ele não foi feito por um trabalhador assalariado, ele foi feito pelo Daniel no sábado de faxina dele. Mas o bolo que a gente encontra no mercado, o bolo Pullman, ele não foi feito por um trabalhador no seu dia de descanso, ele foi feito como mercadoria. E a gente acessa ele porque a gente tem poder de compra, a gente tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, mas tivesse vontade, tchau, está com o braço caindo, precisa do remédio, não tem dinheiro, problema seu. Então, essa nossa mercadoria, ela vai ser produzida por um trabalhador que agora não é o trabalhador em toda a sua potência, ele é trabalho assalariado. E isso daqui é muito importante para a gente, porque é essa fórmula aqui que vai fazer com que a mercadoria seja produzida, certo? O produto seja, melhor dizendo, produzido como mercadoria. Daniel, eu sempre acho mais fácil falar, é uma questão minha mesmo, uma limitação minha. Eu consigo falar mais do trabalho e depois falar do dinheiro, mas, bom, eu vou continuar falando do trabalho, eu já volto para o dinheiro, tá? É que o Marx mesmo, ele depois de falar do valor de uso, valor de troca, ele vai falar do dinheiro. Acho que é bom, eu gosto de fazer uma separação sempre entre o abstrato e o concreto, né? Entre a aparência e a essência. Então, por exemplo, o que o Marx está sempre articulando conceitos abstratos e conceitos concretos. Então, você tem um conceito abstrato, que começa tudo, que é a mercadoria. Isso é abstrato. Mas ela nasce, na verdade, de uma coisa concreta, que é o quê? A necessidade humana. Isso é concreto, existe no mundo da vida. E você satisfaz isso, quando você satisfaz isso por meio de algo abstrato, você cria um conceito abstrato. Mas você satisfaz isso por meio de coisas concretas também, que é o quê? O produto do trabalho, né? Ele é concreto, mas quando ele vira mercadoria, ele é abstrato. O processo de trabalho, o meu bolo, é concreto. Mas quando eu abstraio para o processo de produção, ele vira um conceito também abstrato, porque ele vai exigir um outro conceito abstrato, que é a mercadoria. É essa a diferença entre o mundo da vida e o mundo da abstração é presente nisso, porque essa contradição ela não se resolve, ela se resolve por meio dessa contradição principal que é capital-trabalho. Isso vai aparecer mais no livro, mas é isso. Por quê? Porque quando você abstrai, você consegue generalizar. E aí você vai ter um trabalho que ele vai ser abstrato, ele não vai ser mais concreto. Não vai ser mais do jeito que eu faço o bolo. Eu vou fazer um bolo como todo trabalhador médio que faz bolos para o mercado tem que fazer um bolo. Porque eu sou pressionado a isso pelo preço do bolo do mercado. Então é isso, mundo da vida, mundo da sociedade, mundo das pessoas, trabalho concreto, processo de trabalho, necessidades humanas, mundo da mercadoria, mundo abstrato, mundo das ideias,
deformações do concreto. Então tá lá, mercadoria, processo abstrato, trabalho abstrato, até chegar no dinheiro, que é a abstração, né? Todo mundo conhece alguém que faz um bolo mais gostoso, né? Isso. Faz um bolo de um jeito, faz um bolo de outro jeito, né? Mas quando você compra o bolo Pullman, ele é exatamente igual, certo? Qualquer um daquelas prateleiras, ele é completamente igual. A gente está dando esse exemplo aqui, mas é que não é uma questão simples, é bastante complexo. Então, o trabalho humano geral, né, o melhor dizer, do trabalho que eu faço, o meu bolo, que eu faço a minha comida, e pipipipopopó, ele é o meu trabalho, eu faço ele do jeito que eu quiser. Né? Eu quero ele mais gostoso, eu quero com menos açúcar, eu quero com chocolate. É o bolo da Ana Paula. O trabalho que eu desenvolvo para a produção de produtos através da forma mercadoria não é o trabalho da Ana Paula, é o trabalho homogêneo. Se você sair do seu trabalho, se você for demitido, ou se você morrer hoje no seu trabalho, eu garanto para você que a linha de produção, o seu escritório, ele não vai fechar um dia para velar você, vai colocar um outro funcionário para fazer a função que você não pode fazer mais. E é necessário que seja assim, porque o trabalho tem que ser padronizado, certo? Se um turno sai, o outro turno tem que entrar. Só que, nesse sentido, se tudo que a gente tem necessidade é mediado pela mercadoria e tudo que é produzido na forma mercadoria, e a forma mercadoria exige que todos os trabalhos sejam médios, humanos, homogêneos, né? E abstratos. Tangíveis. Exato, não tem nada seu nesse trabalho. Não é. O Leandro faz de um jeito, a Aline faz de outro jeito, o Mário faz. Não, tem que ser padronizadíssimo, certo? Se você sai e o outro entra, ele tem que seguir da onde você parou. Há uma padronização. Então, o capitalismo ele faz do trabalho uma espécie de trabalho morto. Né? É que o trabalho morto ele ainda tem uma outra caracterização, mas aquilo que, seguindo o raciocínio do Marx, aquilo que nos define como seres humanos é a nossa sociabilidade, é a nossa capacidade de transformar o meio, adaptar o mundo às nossas necessidades. Isso é reduzido, porque se você só tem acesso àquilo que você faz para estar vivo através das mercadorias, através da produção de mercadorias, quer dizer que tudo que você olha é uma mercadoria, tudo que você precisa é uma mercadoria, e aquilo que faz a sua definição de ser humano no mundo também está reduzido à forma mercadoria. Então, o processo... É a alienação que você gosta tanto de falar, Ana. Fala, Dani, o que é? Não, acho que alguém falou antes, né? Eu falei. Fala, se eu saio desse pressuposto da padronização, então eu deixo de ter a mercadoria do ponto de vista marxista. Não. Do ponto de vista marxista, não, né? Como assim, Mário? Ué, padronização é uma tendência. Marx diz que a mercadoria exige essa padronização do trabalho na produção, e eu tenho uma produção independente, por exemplo, eu sou um artesão e faço colares, e vendo colares, então isso aqui não é uma mercadoria dentro do ponto de vista da obra O Capital. Depende de para que você faz o colar. Não, eu faço para vender. Eu faço, então é uma mercadoria. Se você faz para vender no mercado, é uma mercadoria. Não, por exemplo, você, em tese, faz joias. A Vivara faz joias. Uhum. Os dois para vender. Você vende para sobreviver. O capital da Vivara faz para reproduzir capital da Vivara. Se vocês nunca se encontrarem no mercado, não quer dizer que vocês não façam parte desse grande mercado. Mas, por exemplo, pode acontecer de vocês conseguirem poder de mercado suficiente para ter nichos de mercado. Por exemplo, você faz joias do Cerrado. Você vende aqui em Pirinópolis joias do Cerrado, Pirita, essas coisas. Você não precisa se preocupar necessariamente com a concorrência da Vivara.
Você vai se preocupar com a concorrência de todos os outros pequenos burgueses ou artesãos que vão vender joias do Cerrado. Esse é o seu mercado específico. Porque não é estruturalista, não é sim ou não. É dialético. É tudo junto, contraditório ou organizado. Então, tipo, se você produz para vender, você produz uma mercadoria. É que você não influencia tanto no mercado assim, né? Tipo, o mercado não existe também, né? Ele é uma abstração. Mas ele é uma abstração real, como o direito também não existe, mas é uma abstração real e tal. Enfim. Eu acho que eu acho. Fala, Aline, fala. Eu acho que às vezes dá a impressão, né, de que mas eu produzo e vendo, eu sou um artesão, eu vivo da minha arte, mas você não consegue sair da forma mercadoria, porque, por exemplo, quanto você vai ter que produzir no dia e vender aquilo para poder comprar mercadorias e para poder viver, você entra nessa lógica da mesma forma, entendeu? Porque tudo envolve mercadoria. Você compra mercadorias para viver e você não vai poder produzir de uma forma que diga, não, eu quero produzir duas horas por dia e o resto do tempo eu quero ler um livro, depois eu quero ir na praia, depois eu quero correr. Não, porque você precisa produzir o suficiente para você conseguir comprar outras mercadorias e sobreviver. Então, mesmo você sendo um pequeno artesão, você é dominado pelo trabalho e pela lógica do capital que está em volta, entendeu? Você não fica fora dessa lógica. Mas eu faço mais-valia da minha própria mão de obra. Minha mão de obra, ela não tem a mais-valia, que ela está produzindo diretamente para mim. Se esse for um pressuposto para que a minha produção seja uma mercadoria, ela não atende esse pressuposto. Assim como não atende o pressuposto da produção seriada. E você só trabalha para você... Você não produz mais-valia. Mas se você trabalha para alguém além de você, você produz mais-valia. Tipo assim, é que essa pessoa pode estar mistificada. Tipo, é o seu empréstimo para você pagar a sua lojinha, etc. Entendeu? Tipo, o excedente, ele sempre existiu. Ele sempre existiu antes do capitalismo. O caçador, coletor, ele sempre tinha que ter um excedente para ir caçar, porque senão ele morria de fome. A questão é que o capitalismo conseguiu pegar esse excedente, generalizar, acumular e organizar o trabalho para acumular mais desse excedente. Com isso, criou uma sociedade de fartura, né? O capitalismo é isso, é uma grande sociedade onde a fome, a miséria, etc., pode ser superado idealmente. Bom, eu não é concretamente... porque ele é contraditório, né? O abstrato e o concreto estão separados no capitalismo. Eu acho que eu explico a minha... Eu entendi assim, que se eu não entro diretamente atendendo o pressuposto da produção em série e da mais-valia, eu entro no mercado e produzo mercadoria de uma outra forma, porque eu vou precisar do mercado para ter a matéria-prima para a minha mercadoria, ou para ter o dinheiro para comprar matéria-prima. Eu vou ter que... Mário, o que você está dando exemplo, né, é quando a gente está... É que a gente tem que pensar assim, no sentido, não é estrutural, não é assim, não é estanque. Ou existe só uma forma ou não existe a outra. A forma mercadoria é universal porque ela é a forma como todos vão ter acesso às suas demandas. O fato de você ser um artesão não reduz a universalidade da mercadoria, né? Antes da universalização do sistema de produção do capitalismo, todo mundo era, de alguma forma, artesão, né? Era um microprodutor, digamos assim, o artesão. Mas o que o capitalista fez? Qual é o passo a passo da manufatura para a maquinofatura, né? O capitalista é a figura que ele vai levar até você, Mário, todas as suas matérias-primas. Então, você vai ter que ser obrigado a comprar só dele a matéria-prima. Antes, você comprava de várias figuras. Ou você mesmo produzia a sua matéria-prima. O passo seguinte é o capitalista agora ele ser dono da matéria-prima e dos seus instrumentos de produção. Então, ele acaba com a maquinofatura como forma majoritária quando ele passa a ser o detentor da matéria-prima e dos instrumentos, porque, nesse momento, não só é só a obra de arte, só um objeto, um adorno que é produzido de forma individual,
né? Nós tínhamos acesso aos produtos porque quem produzia era o trabalhador que tinha acesso à matéria-prima e às ferramentas, ou parcialmente a uma ou a outra. O grande pulo do gato é que o capitalismo ele se monopoliza dos instrumentos e da matéria-prima, a ponto de que você agora vai ser obrigado a trabalhar para ele e não vai mais poder produzir a sua joia. Agora você trabalha para a Vivara. Você tem um padrão. O fato de ainda existir você como artesão, né, que pode produzir uma joia do Cerrado, digamos assim, como o Daniel colocou, não reduz a universalidade da forma. Né? Porque a grande questão aqui, eu acho muito importante as questões que o Mário está trazendo, porque é esse grande jogo aqui. Então, quando eu coloco aqui no papel, né, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Mário, a gente está aqui, ó, você produzindo a sua mercadoria como artesão, ou eu como assalariada, todo mundo está aqui, né? Todo mundo que precisa trabalhar para ter acesso, né, para suprir as suas demandas pessoais, e ela supre as demandas pessoais através do dinheiro que tem com a venda da sua mercadoria, porque eu estou vendendo a minha mercadoria à força de trabalho, e você está vendendo a sua mercadoria como produto para outra figura. Então, você vende a sua mercadoria, eu como vendendo minha mercadoria força de trabalho, ou você vendendo o seu produto como mercadoria, nosso objetivo é pegar desta venda o dinheiro para comprar outras mercadorias. Então, o nosso circuito é o famoso MDM, um circuito de nós pobres mortais, é vendermos a nossa mercadoria, seja essa única que eu tenho, que é a minha força de trabalho, ou essa que você produziu, né? Você vende a sua mercadoria que você produziu para você ter um dinheiro extra, certo? Você põe trabalho, você põe matéria-prima, etc. e tal. Você tem todo um gasto ali, né? Mas aí o dinheiro que você tem do gasto fica para você. E você vai fazer o quê com esse dinheiro? Você vai comprar outra mercadoria? Então, você não teve lucro. Esse é o seu dinheiro. Esse é o dinheiro da sua sobrevivência. Mas ela entra no registro das mercadorias porque você não está numa sociedade de troca. Você não tá e você não é um capitalista. Você não vai ter ninguém produzindo mais-valia para você. Mas você vai vender a sua mercadoria no mercado e você vai viver comprando outras mercadorias. O alicate, a miçanga. Você depende desse mundo da mercadoria. Inclusive, o tempo que você vai gastar na sua vida trabalhando, produzindo isso, depende das mercadorias que você precisa comprar para viver. Você não consegue sair da lógica da mercadoria. Se você, por exemplo, deixar de produzir mercadorias, né, por qualquer motivo, né, como é que você vai ter acesso às suas... Como é que você vai, né, dar corpo às suas necessidades? Você não vai ter dinheiro. Então, a sua forma de ter dinheiro para comprar as outras mercadorias é o seu trabalho. É o seu trabalho que produz outras mercadorias, certo? Isso e que é determinado por essas outras mercadorias. Até aqui... Essa lógica capitalista da sociedade, que você precisa comer, se vestir, comprar remédio. Como o Daniel colocou, isso aqui não é isso aqui não é o capitalismo. Esse nível que você está dando de exemplo, eu produzo meu produto, vendo, compro, eu tenho também a minha roça, não sei o que, isso daqui não é o capitalismo, é submeter essa esfera toda a isso aqui, ó. E sem dizer, Mário, que o exemplo que você está dando de você como produtor do seu próprio produto que vai entrar no mercado como mercadoria é minoritário, na verdade ele é quase raro dentro do nosso sistema. Majoritário é eu estar empregada, né? E se a gente for pensar no Uber, ele também está submetido a uma plataforma que desconta dele um valor, né? A minha questão, no fundo, ela tem uma tentativa de negação da universalidade. Sim. Dessa universalidade que você diz, que realmente, da forma que vocês colocaram, eu vejo que é universal o sistema. É que assim, a gente não está nesse ambiente que a gente tem dinheiro, investe nas mercadorias e faz mais dinheiro delas. Não, a gente está num patamar onde a gente vende a nossa mercadoria
para pegar dinheiro para comprar mais mercadorias. Esse é o nosso universo. O capitalismo não é isso. O capitalismo é submeter o nosso universo ao acúmulo do capital. É pegar o nosso universo e engolir ele, digamos assim. É fazer das nossas trocas um meio para cifrar, para capturar mais valia. Rapaz, tá certo isso? Ou mais valor, dependendo da sua tradução. Ana. Oi? Não, o que eu ia falar era exatamente isso. Fale. Tipo, a Uber, por exemplo, né, tinha aquela lógica de que você poderia fazer o salário que você quisesse. Só que a massificação da abstração do trabalho que o capital da Uber faz por meio do aplicativo e por meio do seu poder de mercado, né, que é quase um monopólio, né, tipo um duopolo com a 99, faz com que a força de trabalho média do Uber em São Paulo, em Belém, não sei o que, seja a força de trabalho, vale a força de trabalho média, tipo uns R$3.500 e tal, se o cara trabalhar 12 horas por dia. O que eu quero dizer é, por quê? Porque o Marx vai dizer que o valor qual que é a contraparte dialética do valor? É o custo. O valor da força de trabalho é o custo da produção e da reprodução da força de trabalho. Então, se você está inserido numa sociedade capitalista, o seu custo de produção e reprodução de você, dos seus filhos e tal, vai ser determinado em termos capitalistas, por mais que o seu trabalho apareça de uma maneira que possa não ser capitalista. Mas isso não quer dizer que você nunca vai sair do reino da mercadoria, ou que isso não possa, de fato, existir tendências ou mesmo processos que neguem isso. Por exemplo, Cuba. Cuba fez a sua revolução e fez um sistema de saúde que está fora do... Os cubanos, eles trabalham socialmente para manter o seu sistema de saúde, mas esse trabalho ele não é monetarizado a ponto de você ter que ir lá e pagar para usar o sistema de saúde, porque você transformou a mercadoria no direito. Você expropriou o privado da saúde e publicizou isso. O que o Marx, quando ele escreve, para terminar, é que ele está vendo o cenário oposto. Na Alemanha, as terras antes eram comunais. Você ia lá na terra, cultivava o que você precisava para comer e ia embora. Mas os capitalistas alemães, os burgueses alemães falaram, não, e se de repente eu expropriar isso em mãos privadas e dizer que a terra comunal agora é de quem pode comprar e vender. Eu vou pôr o terreno da mercadoria nessa terra. E aí é o pulo do gato, entendeu? Mas essa batalha está sempre acontecendo. Por isso que geralmente os conservadores querem mais privados no SUS, a esquerda não quer e tal. Essa luta está acontecendo. O que é que você ia falar, Leandrinho? Essa questão da universalização que o capitalismo tenta promover, a gente vê hoje também nas sociedades que tentam ficar fora do capitalismo. Comunidade indígena sendo massacrada até hoje, pessoal dos quilombolas hoje em dia também. Então, quem tenta sair dessa lógica universalizante do capitalismo vem sendo massacrada também. Quer que a sua pergunta esteja no próximo episódio do canal Marx? Membros brumaristas ou Mad Marx já participam das gravações ao vivo. Pelo YouTube ou pelo Apoia-se, torne-se membro. Isso no nível objetivo e direto, né? A gente vê o massacre de outras culturas agora. Esse foi um massacre neocolonial e há um massacre, digamos assim, de toda tentativa de vida para fora disso, porque o que os capitalistas vão entender, ali nos anos 50, anos 40, digamos assim, é que até o seu tempo livre, o nosso tempo livre, também pode ser colonizado pela forma mercadoria, né? O seu ócio, até o que não está necessariamente, o que estava subjetivo na relação de trabalho, até o que fora do trabalho, passa também a ser da mercadoria. Então, é a universalização desta forma de relação social, né? Então, o capitalismo ele não é só um aspecto da economia, ele é uma relação social. Aí é que está o grande pulo do gato, porque nós precisamos nos submeter a esta forma de trabalho e nós passamos a mensurar todas as nossas relações através da lógica da mercadoria. Aí é que mora o problema também, né? Não só esses, né? O Kevin colocou aqui, né, na hora que o Daniel fala
da questão da lenha é, na verdade, a motivação fundadora do Marx, né? Quando ele escreve sobre o furto da lenha lá, né? Muito bem colocado. Capitalismo é uma forma de vida, o Paulo colocou, né? Exato, exatamente isso. Ele é o capitalismo... Desculpa, falando. Não, fala bem. Não, o capitalismo influencia, inclusive, o direito, entendeu? O Marx chega e fala, por que é crime pegar lenha? Não era crime ontem, agora é crime. Transformou-se o criminoso, criou a prisão, o delegado, a polícia, etc. Mas o que encadeou tudo isso? O liberal ele vai falar necessidade de organização do Estado Nacional. Mas o marxista ele vai falar eles precisavam expropriar as terras comunais porque eles queriam botar capitalismo lá dentro. Essa é a diferença. Essa belíssima lousa aqui que eu compartilho com vocês dá bem a dimensão desse nosso propósito, né? Então, enquanto a gente vende a nossa força de trabalho para ter o nosso bendito salário no final do mês, para comprar mercadorias, para pagar mercadoria, aluguel, para né, mercadoria, aluguel para, né, nós estamos aqui no começo, né? Os serviços, etc., as rendas, a gente precisa desse dinheiro para ter acesso a outras mercadorias. O capitalista não é essa figura. Ele pega o dinheiro dele, o início do processo do capitalista não é a venda da sua força de trabalho, é a compra da minha força de trabalho. Aí a dialética é necessária para apresentar o movimento do capital, porque nós estamos convivendo juntos. Não é uma estrutura que existe a partir de um determinado limite. Não. O capitalista ele vai comprar a matéria-prima, ele vai comprar os instrumentos e, em seguida, ele vai comprar também a minha força de trabalho. Então, tudo ele submete à forma mercadoria. Aí é que está o pulo do gato. Eu insisto muito na expressão pulo do gato, mas porque se ele agora compra tudo como mercadoria, ferramentas, matérias-primas, a força de trabalho ela é tão mercadoria quanto o algodão, quanto a máquina, certo? Ele trabalha com a mercadoria força de trabalho na mesma lógica das outras mercadorias. A gente vai ver que tem um quiproquozinho delicado aqui, tem um segredinho aqui, mas a grande coisa é que ele compra a nossa capacidade de trabalhar, ele encontra ela no mercado também. Então, ele... Ana, e é da mercadoria, sei lá, trabalhadora, assalariado, que ele consegue tirar mais valia? Exato. Exatamente. É esse segredinho que faz... Porque nós, trabalhadores, somos mercadorias que nós produzimos mercadorias que valem mais do que a nossa própria mercadoria. Essa é a grande definição do trabalhador assalariado. Nós produzimos mercadorias que valem mais do que a nossa força de trabalho. É a única mercadoria que faz isso, inclusive. Esse é o tchananã. Exato. Essa é a beleza de entender que se ele submete todo mundo a esta forma de trabalho, né, ou a grande parte, a parte monumental da sociedade é submetida a essa forma de trabalho, nós também somos mercadoria. Então, vai lá o nosso bendito homem de cartola, ele compra tudo como mercadoria, certo? Então, ele põe uma quantidade de dinheiro, compra mercadorias, e o segredo da mercadoria, digamos assim, está aqui. Porque ele vai comprar o bendito do algodão, ele vai comprar a máquina e ele vai comprar a gente aqui como força de trabalho. O que importa? Tudo e, ao mesmo tempo, é o que não importa. Esse é dialético. Você só tem que comprar trabalho para ter mais valor, mas você também não pode comprar só trabalho. Exato. E aí, o que acontece? O capitalista, desta mágica aqui que acontece, que o Leandrinho já cantou a bola, que como é que se dá a mágica, ele vai conseguir vender ele vai produzir mercadorias, como o Armando já contou, que se tudo der certo, e aqui é a hora que o Marx fala do salto mortal da bendita mercadoria, se essa mercadoria encontrar a demanda dele, né, se ele encontrar alguém que compre, por isso que é urgente e necessária a universalização, se existirem muitos Márcios que consigam produzir o seu trabalho e vender, como é que esse salto na mercadoria, esse salto mortal vai ser garantido? Eu preciso que todo mundo precise comprar mercadorias, né? Porque o capitalista, ele investe o dinheiro dele, é arriscada, é um risco, imagine.
Eu não sei explicar por que a vida é injusta desse tanto. Se ele empata a produção de mercadoria deles, o crime, a sociedade não pode isso. É arriscado para o capitalista, mas para o capital jamais é arriscado. E esse pode se queimar, né? Mas se você analisar friamente, arriscado era ficar andando de ônibus. O capitalista, então, ele precisa que a sociedade assegure que a produção da mercadoria dele vai encontrar mercado. Então, ele enche o saco, ele vai submeter o Estado para garantir que a mercadoria dele encontre. Né? Se não encontrar dentro, que o Estado dê um jeito de encontrar fora. Mas isso aí é a outra camada. Mas, enfim, ele pegou o dinheiro, produziu mercadorias, comprou mercadorias para produzir mais mercadorias para ganhar o quê no final? Mais dinheiro. É o famoso DM D'. Esse D', gente, é só esse dinheiro que era 1 e virou 10 no final, esse dinheiro a mais. O capitalista, ele ganha mais dinheiro submetendo a produção de mercadorias a novas mercadorias. Né? Então, o que o Marx vai falar que a mercadoria é só um meio, ela não é uma finalidade da produção capitalista. Não é uma... o capitalismo não é a produção de mercadorias como um fim, é como um meio. Então, se a gente entende isso, aqui o Armando está falando, é por isso que o dinheiro não pode ficar parado, não pode ficar guardado, tem que circular. Isso... O capitalista sabe que você tem que girar capital, não acumular capital. Exato. Dinheiro parado é dinheiro que não rende nada. Né? Dinheiro investido é dinheiro que rende. Então, por isso que o PCC entrou no mercado financeiro. Celcinho do posto, pô. Essa área do centro da cidade é toda dele. Isso é a milícia dele toda. Não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Olha aí, sempre eu gosto da turma porque ela faz a professora... Alô, Polícia Federal. E aí agora tem esse negócio em São Paulo. Tudo que acontece é PCC. No radar da Polícia Federal. Canal Marcos em várias esferas de patrocínio. E em motéis também. Né? Ainda bem que a gente tem muitos advogados aqui. Então, o que o Marx vai falar? Para o capitalista mesmo, se ele pudesse afastar da produção de mercadorias, é melhor ainda. Imagina só, se eu só puder investir dinheiro e sair com mais dinheiro, porque se a gente está na mesma sintonia do cabeção da professora, se mercadoria é só um meio, não é o fim, eu quero é o fim, eu quero é o mais dinheiro, não é mesmo? Se o meu negócio é ter o trabalho e o risco de produzir mercadorias, gente, se eu puder pular isso, se eu puder só investir dinheiro e sair com mais dinheiro, aí sim que é bom, não é mesmo? Então, o Marx vai falar que o movimento do capital, ele pode ser resumido ao D'. É dinheiro que produz mais dinheiro. E isso nos remete à nossa primeira aula, nosso primeiro encontro do mês passado. O grande barato do capitalista é fazer. Ele não produz mercadorias porque ele quer, ele não produz chá porque ele tem talento para produzir chá, ele não faz bolo porque ele é talentoso, ele não produz sapato porque ele é talentoso, ele não produz foguetes porque ele é talentoso, ele produz tudo isso porque é uma forma dele obter esse bendito desse D' aqui a mais. Se ele puder, no sentido mais individual, se os capitalistas puderem encontrar formas de se desgastar menos produzindo mercadorias e já chegar no objetivo final, que é investir dinheiro e ter mais dinheiro logo depois, melhor ainda. Então, a gente aqui está numa síntese fulminante, dizendo que o capitalismo, ele, se puder pular a produção de mercadorias, ele vai pular com tranquilidade. E como é que isso acontece, Ana Paula? Qual o segredo? É o dinheiro investido. 15% da Selic. Mas o que acontece? Desculpa, fala. O que acontece quando você tira o M? Você tem um probleminha. Mas tem um problema, porque o M é a mercadoria é a necessidade humana. A necessidade humana é a vida das pessoas. Mas o capital não se importa, exato. Tipo, é isso, se você cortar, se todo mundo morrer, você não tem problema fiscal, só que aí você não tem capital também, né? Não tem, esse é o buziles da questão, né? Esse é o problema. Mas assim, o capitalismo... Não vai ter mais o atendimento de valor de uso, né, professor? Exato.
Mas não que o problema do capitalista seja atender o nosso valor de uso, porque o valor de uso assim acontece no meio do processo, né? Se todos nós pudéssemos parar de comer comida e comer chiquinitos daqui para frente, né? Comer comida que não é comida, comer salsicha, melhor ainda, né? É que assim, por um acaso, a gente precisa comer, entendeu? Mas se a gente só pudesse comer papelão, poder comer isopor, comer comida que não é comida, melhor ainda. É que onde eu quero chegar é que a mercadoria, ela é digamos assim, um carrapato, entendeu? É da onde se tira dinheiro, mas é também da onde se trabalha, né? Você tem que pôr a mão, digamos, tem que encostar na humanidade, né? Então, de novo, a contradição, por isso que é dialético, não é estanque, não é estrutural necessariamente uma relação, é que se todos os capitalistas têm esta grande ideia e eles tendem a ter todas as grandes ideias mais ou menos ao mesmo tempo, e os capitalistas, eles trabalham num sentido de farofa pouca, meu pirão primeiro, né? Eles têm a sociedade submetida à organização deles, mas não necessariamente eles vão repartir os lucros de forma, né, igual entre eles. Eles não vão sentar na mesinha e falar, vamos fazer assim? Não. Eles, se puderem se matar, se degladiar, eles vão se matar. Entendeu? Se eles puderem... O capitalismo tende ao monopólio. Ele tende a espantar mais capitalistas. Ele tende a diminuir a concentração. Muitas vezes o Estado só não vai deixar eles se matarem, né? O Estado vai organizar, não se matem. Exato. Eu ia falar uma gafe. Não é que eles tendem a se concentrar cada vez mais. Eles tendem a empurrar os capitalistas do navio cada vez mais, ficar pouca gente ali, né? Porque aí se reparte menos lucro. Mas se você tem essa possibilidade de você pular individualmente, né? E você investir em setores que vão te remunerar imediatamente, e que setores são esses? É o sistema financeiro e o sistema imobiliário. Se você pode pular a produção de mercadorias, os capitalistas vão em massa para esse lugar. Mas como o Daniel, o Kevin e o Leandro já contaram, bom, mas se todos eles fazem isso ao mesmo tempo, como é que você extrai o bendito do dinheiro que gera mais dinheiro? Porque a gente já entendeu que o segredo é essa bendita dessa mercadoria que produz mercadorias que valem mais do que ela. Então, se o capitalismo vai o tempo todo se afastar do trabalho, que é isso que ele faz, o capitalismo, ele se afasta da origem do valor, que é o trabalho. É o trabalho não pago. Mas toda vez que ele se afasta muito, pimba na gorduchinha. O capitalista é lembrado que se ele não investir nisso aqui, não tem capitalismo. Então, essa é a beleza do capital, é essa grande, contínua contradição do capital, né? Então, a gente vai ver que quando o Leandro já contou, né? Eu vou lá e trabalho 12 horas por dia, né? O meu salário é de R$2.000, mas eu trabalho 28 dias, certo? E eu produzo mercadorias que podem chegar aí aos R$200 mil no final do mês, né? Porque eu estou numa tecelagem, eu produzo roupas, eu produzo calçados, os itens que passam pela minha mão, que eu produzo ativamente, eles equivalem a muitas vezes o meu salário. Então, o Marx ele vai mostrar para a gente que essa mercadoria ela tem a sua jornada de trabalho, esse é o capítulo A Jornada de Trabalho, e a mercadoria ela vai trabalhar, uma fração da jornada de trabalho vai ser para pagar a si própria. Como assim? A si própria, porque o dia que você me contar que você trabalha e logo que você entre, assina o contrato, você vai receber o salário, você me avisa. Já falei, se vocês ganharem no primeiro mês, antes de começar a trabalhar o salário, vocês me avisam que eu também quero trabalhar lá. O que o capitalista faz? Ele pega o seu trabalho, o produto do seu trabalho, que foi feito como uma mercadoria para ele, certo? Então, para ele, o produto do seu trabalho é a mercadoria dele, foi feito por ele. Então, por isso que no começo da nossa aula eu falei, se acaba o capitalismo, acaba as coisas? Não, acaba a relação de mercadoria. Porque o capitalista, ele enxerga o produto que as suas mercadorias produzem como
sendo produzido por ele, porque ele é o dono das mercadorias. É um pouco, sempre me repito, mas é um pouco a história do Pinóquio, né? As mercadorias dele criam vida, né? Porque são todos objetos que se reúnem lá e, produzem mais mercadorias. O problema é que a nossa mercadoria força de trabalho, ela paga, ela tem um salário que é definido antes do que ela produz. E não é definido por aquilo que ela produz, é definido pela relação contratual. O salário está definido previamente e não está relacionado com os itens que ela produziu, a quantidade de itens que ela produziu. Ela não participa da lucratividade dos itens que ela produziu. Não. O salário dela está estabelecido não naquilo que ela produziu, mas nas horas trabalhadas, pela jornada de trabalho dela, pela força de trabalho dela que ela vendeu. A força de trabalho é o direito do capitalista usar a minha força, a minha caloria, o meu corpo, a minha abstração enquanto eu estou no comando dele, certo? Eu vendo a minha capacidade física para ele de desempenhar um trabalho. Então, enquanto eu estou lá, eu sou mercadoria. Eu não vendo no salário o que eu produzi, eu vendo a minha força, eu vendo a minha capacidade técnica, que passa a ser atributo do capitalista. Então, o salário é um combinado prévio, um valor determinado. As mercadorias que eu produzi vão valer outro problema. A mercadoria que eu produzi não é minha nessa relação capitalista. Essa relação capitalista diz que tudo que eu produzi é do capitalista. Então, essa relação da jornada de trabalho, de quantas horas eu trabalhei, não tem nada a ver com o salário, em termos aparentes. Essa é a nossa ficção, certo? O que o Marx vai mostrar para a gente é que se eu ganho 2.000 e eu produzo 200.000, eu ganho uma fração daquilo que eu mesmo produzi. Porque depois de um ciclo de trabalho, que é o ciclo de um mês, ou o ciclo que você receber, quinzenal, seja lá Deus o que for, o capitalista pegou o produto que você produziu, pôs em circulação, realizou mercadoria, e com o valor da mercadoria que você produziu, ele paga você depois, né? Então, o que ele está falando aqui? Que aqui é o mais trabalho, e aqui é o salário. O seu salário é uma fração do que você trabalhou. Olha, é uma grande inversão que o Marx faz com a gente, né? Ele inverte, ó. O salário é você que trabalhou, você produziu, e é uma fração. O mais trabalho, o capitalista vai incorporar, depois que você trabalhou, vai aparecer aqui na nossa bendita mercadoria, que é o tal do veículo, né? Que é o tal do mais-valor, a mais-valia. Esse é o valor adicionado pelo trabalho. É um trabalho não pago. O mais trabalho é um trabalho não pago, mas ele não está, o contrato não está estruturado sobre o trabalho não pago. O contrato está estruturado sobre o salário. O que o Marx está dizendo? Que você trabalha mais do que recebe no seu salário. Quando esse trabalho a mais está incorporado, se você olha para o nível ali da linha de produção, quando você tem o produto pronto, embalado na mercadoria, né, a linha final de produção, você vai encontrar a bendita da mercadoria. Na mercadoria tem mais-valia. Se a mais-valia não fizer o tal do salto mortal da mercadoria, o Leandrinho tiver uma plantação de mandioca em casa, se ele não for comprar a minha mercadoria porque ele, por outros meios, ele supre as necessidades dele, a não ser pela mercadoria, eu corro o risco dessa mercadoria não realizar o salto mortal. Mas se eu garanto que todas as pessoas vão suprir as suas demandas só e tão somente através da mercadoria, mas fulano não tem dinheiro, não tem problema, não quero saber. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Porque se a gente for bonzinho e fizer com que a maior parte da população que não tem dinheiro passe a ter suprido as suas necessidades, o valor que os outros dão para a mercadoria, as outras pessoas também vão tender a encontrar as outras
ao resgate das suas necessidades por essa outra forma. Como é que vai ser? Eu preciso que as pessoas sejam obrigadas a suprir as suas necessidades através da mais-valia. Ela tem que fazer, da mercadoria. A mais-valia tem que fazer o salto mortal. O salto mortal é eu ser obrigada a comprar a mercadoria para realizar as minhas necessidades do estômago ou da fantasia. Muito que bem. Então, deu tudo certo, vendi a mercadoria, então aqui a mais-valia virou lucro. Param! Então, aqui é que se dá o lucro. Aqui é que a gente extraiu o bendito do valor. O lucro é o valor que não é pago, é o valor adicionado pelo trabalho que está agora na mão do capitalista. Outro nome que a gente dá aqui é todo esse processo antes do salto mortal, é o valor de troca, que a gente tinha falado lá no começo, valor de uso para a gente que vê utilidade, valor de troca para o capitalista. Quando ela faz o salto mortal, ou seja, quando a mercadoria encontra o seu comprador, ela se realizou o movimento total. O capitalista agora tem na mão aquilo que era o objetivo final dele, que era o valor. E o que ele vai fazer com o valor? Ele vai colocar embaixo do colchão, como a gente estava falando mais cedo? Não. O capitalista vai pôr ele de novo em movimento. Ele vai pegar o valor dele, tá vendo? E vai, de novo, comprar mercadorias para vender mais caro, para produzir mais caro, para produzir mais mercadorias, para investir no sistema financeiro, porque o objetivo é ter mais dinheiro. A grande questão da nossa sociedade é que tudo que nós produzimos não está sendo produzido em benefício da sociedade, de uma distribuição equivocada, de uma distribuição injusta. Não se trata disso. A nossa produção, todo o trabalho, nunca se trabalhou tanto como se trabalha hoje. Todo trabalho dentro do capitalismo, ele não é voltado para as necessidades, né? Acabar com as necessidades humanas. O trabalho, ele é um meio para se gerar mais valor, Então, por isso que o sistema é capitalista, porque o valor é o capital. Ah, agora eu entendi! E por que a gente chama de valor e não chama de capital? Porque o capital, ele pode se apresentar como dinheiro, ele pode se manifestar no sistema financeiro, ele pode se manifestar em propriedades. O valor é a substância do capital, certo? A própria mercadoria como estoque. Exatamente. O capital móvel ou imóvel, o capital imobilizado, o capital acionário, o capital, ele é esta acumulação baseada no trabalho alheio, não pago, que é dirigida com a única finalidade de gerar mais dinheiro. Então, vou me repetir. É uma organização que submete a maioria estrondosa da humanidade para a produção de mercadorias, para a geração de mais valia, para a geração de valor. A mercadoria é um meio. Se a maior parte da população tem ou não tem dinheiro para realizar suas necessidades acessando a mercadoria, é um problema deles, é um outro problema. Isso é uma sacanagem, sabe? Isso é uma brincadeira. Que a questão é gerar valor, é fazer do trabalho não pago virar capital. E com esse trabalho, que eu faço todo mundo trabalhar, não pago, eu retenho na forma capital no meu bolso, eu concentro cada vez mais esse movimento no capitalista. Capitalista também é só um veículo do capital. Se ele quebrar, outro vai tomar o lugar dele. Então também não adianta a gente colocar todo mundo num foguete, entendeu? Por um momento é até uma realização, mas se você enfiar todos os capitalistas, os bilionários, quase trilionários, num foguete, você tem a camada que fica logo abaixo, certo? Que vai o quê? Se a sua fórmula mágica é só mandar os capitalistas para Marte, ela não é uma fórmula, porque o capitalismo é uma forma social. Outras figuras vão se tornar agora proprietárias daquele espólio
e vão continuar girando a relação social. A relação social da mais-valia está aqui, nesse diabo aqui. Agora que todos estão em silêncio, eu não sei se isso é bom. Né? Cadê as milhares de perguntas? Cadê as pessoas sangrando? Né? Os olhinhos tristes? Daniel, cadê você aqui falando? Não, é só isso. O capitalismo é uma forma irracional de organização da produção e trabalho humanos, porque o objetivo dele é a razão de acumulação do próprio capital e não de satisfazer necessidades humanas, que devia ser o racional. Mas acontece, né? Acontece muito, acontece bastante. É que agora os ricos querem viajar, né? Eles querem explorar o espaço. Então, eu sempre falo que se a gente colocar todo mundo no ônibus da Tesla, no foguetinho, colocar Katy Perry, quem mais? Katy Perry, esposa do cara da Amazon, mas se a gente colocar lá a patota. Pode mandar para ver o Titanic também. Mas na Tesla é bom que a chance deles pegarem fogo é grande, né? De explodir na saída. Aquela expressão que se explodam. Que, digamos que eles se explodam, ou, como disse o Leandrinho, que eles se implodam, né? Porque isso é mais trágico ainda, porque a galera que foi no submarino se implodiu, né? Metade para Marte e metade para o Titanic. Aí vamos fechou lá, o negócio. Se a gente não acabar com a relação social baseada na mercadoria, os só milionários, a família de grandes jogadores de futebol, digamos assim, né? Os réis milionários se apossam da relação social, certo? Então, a questão toda é a bendita da relação social. Se o meu trabalho o grande quiprocó, né? Só um instantinho, o grande quiprocó é que eu olho o salário como pagamento do meu trabalho. E o lucro eu vejo como o salário do patrão. E aí, meu amigo, aí desenrosca esse nó. Né? Fala, Leandrinho, fala. Eu acho que a galera assim que está iniciando, tipo eu, nesse tipo de leitura, quando a gente ouve falar em capital, imediatamente vem a questão de dinheiro. Então, tipo assim, o capitalista, o burguês, o dono da empresa, o chefe, seu chefe, ele só está ali porque ele quer ganhar mais dinheiro. Só que não é isso, ele está acumulando poder político, né? No final das contas é isso. Ele tá, é que uma não coisa, é só isso, né? Não é só isso, né? Que a grana que ele tem é uma grana que move. A grande questão é que o dinheiro, e eu acho que é uma boa. O dinheiro, ele é a forma universal do capital, né? Mas como a gente acabou de dizer, o capital ele se encarna, né, em várias outras, né? Capital do estoque, o capital acionário. É que o dinheiro, a mala de dinheiro, é a forma mais concreta possível para a gente entender o que é o capital. O capital é dinheiro. Mas o capital ele pode ser dinheiro, ele pode ser tudo que o dinheiro pode comprar. Por isso que o fetiche do dinheiro é muito grande, porque através dele você pode obter tudo. Através do capital, você pode comprar qualquer coisa. Coisas físicas e não físicas. Fala, Dani. Exato. Tipo, a questão é que, assim, o Marx tem uma frase que eu gosto muito que é: se a aparência fosse igual à essência, não seria preciso fazer ciência. Então, ele sempre trabalha nas duas vertentes. Tem sempre uma aparência e uma essência, e você chega uma pela outra por meio da ciência, mas não quer dizer que a aparência seja menos importante, a forma é tão importante quanto, você não bebe água sem copo, né, então. Aí, o capitalista, por Marx, ele vai chamar de capital personalizado. Sim. É o capital personalizado, aquele conceito abstrato, ele incorpora no Elon Musk, no Bill Gates, etc, etc, etc. Mas depois pode desincorporar, né? Sim. Por quê? Porque aí que entra. O capitalista, eu acho que é uma expressão muito boa de se usar no processo de trabalho e no processo de produção. Mas o nome da matéria é economia política. O capitalista ele vai se chamar burguês na luta política. E aí ele vai disputar o Estado. E aí ele vai disputar as instituições. E aí ele vai disputar os mandatos. Por quê? Porque ele vem fazendo isso desde o século XI. A história do burguês e do capital personalizado é a história da expropriação da aristocracia fundiária e da apropriação para si
de todos os meios de trabalho e meios de produção, a ponto de deixar o resto da humanidade apenas com a sua força de trabalho. É um processo constante, a burguesia tem que fazer isso, porque se ela não fizer isso, ela é obliterada como classe, né? É a luta, por isso que a luta de classes é constante, né? Então Sim. Tem a parte econômica, capitalista, explora o trabalhador, busca mais valor, etc., e tem a expressão política. O burguês busca a exploração do proletariado, porque se organiza como classe para fazer exatamente isso, assim como o proletariado também se organiza como classe, etc. É isso. Lembrando, né, Danny Boy, que quando a gente fala de luta de classes, né, que é isso, né, como é que o capitalista, o que é o capitalista? Ele é a encarnação do capital, né? Mas se, por exemplo, o Bill Gates ele tropeçar e aparecer um que tratore ele, não tem problema. O capital não morre, né? Ele não morre com a figura, né? Ele é uma relação social, ele se atravessa por isso. Exemplo clássico, o petróleo. O petróleo pode ser um capital muito grande, né? Usar o petróleo para acumular mais capital. Por muito tempo, ele era usado por capitalistas privados, as 7 grandes companhias de petróleo, a Standard Oil, a Shell, a British Petroleum, etc. Aí o que acontece? Alguns países do mundo, por várias maneiras, expropriaram esse capital privado. O Irã fez isso. A Arábia Saudita é uma outra questão, sei lá, o México fez isso e tal. E o que você faz? Esse excedente foi expropriado, e aí, em tese, ele não vai mais ser usado para a reprodução daquele capital privado que era antigamente. Ele vai ser usado para, em tese, a organização da vida daquela sociedade, né? E aí você tem países que vão usar os seus fundos de petróleo para desenvolvimento, ou fazer políticas sociais, seja a Noruega, seja a Venezuela. O capital está lá, mas a diferença é o controle sobre esse capital. Ele não está mais na mão da Shell em Amsterdã, da British Petroleum em Londres ou da Chevron em Dallas, né? Tipo, ele está nas mãos do governo da Noruega, do governo da Venezuela, etc., da governo da Arábia Saudita, etc. E aí, falando da luta de classes e do poder burguês, como o Daniel falou que separa na luta política da burguesia, o quanto de porrada que Irã, Venezuela e vários países que resolveram nacionalizar riquezas naturais como petróleo que não tomam, o quanto de golpe, o quanto de treta que isso dá, né? Sim, sim. O conteúdo do capital é a teoria do valor, né? O conteúdo do livro O Capital é a teoria do valor. Mas é óbvio que todos os exemplos que fazem com que a gente possa entender esse mundo de abstrações são as lutas de classe, né? Então, é a British Petroleum, é a OPEP, é o capitalista que pega a grana dele e coloca um parlamentar lá e paga a eleição de um parlamentar que está comprometido com a grana dele. Então, assim, não podemos esquecer, né? Então, a gente está lendo um livro teórico, está sistematizando as categorias, mas é um livro teórico sobre o objeto dele é a história. Então, assim, o Estado, ele é um Estado formulado para dar conta da realização de uma relação social baseada no contrato, baseada na forma mercadoria. Então, a forma de poder, a forma econômica, a forma de poder é a forma do capital. Então, também, eu acho que nas teorias da mais-valia, o Marx usa uma expressão que ele não usa no Capital de novo, mas que é muito feliz. O capital, a quantidade, é o poder social que eu carrego no bolso. Então, na sociedade capitalista, o detentor de capital ele tem poder social. Né? Ele cristaliza, ele está lá. É uma relação, não é só uma relação econômica, ela é uma relação de poder, porque, veja, para você conseguir melhorar as condições de trabalho, você tem que paralisar o que é a economia. Você tem que disputar politicamente. Então, é economia política, porque os aspectos sociais, os aspectos políticos estão todos submetidos a uma lógica relacional que submete toda uma sociedade a uma produção maior de um valor que vai ser sempre concentrado e de novo concentrado e de novo concentrado na mão de um ovo de codorna.